Posso começar com um vídeo, depois você Vamos. Tá na tela ainda, nem. O Ciro, meu velho colega de parlamento. Fui do Partido Progressista dele por muito tempo. Ele não está apaixonado por mim não, pessoal, mas ele está me namorando. Ele quer que eu retorne ao Partido Progressista. Quem sabe? Se ele for bom de papo, quem sabe a gente volte para lá. Não... Quem é esse Ciro aí, Renan? Vamos ouvir tudo de novo. Eu quero que vocês ouçam. Porque isso aí foi presidente da República. A gente saiu de um idiota, foi pro outro e agora tá com o outro de volta. Então vamos lá, vamos ouvir. O Ciro, meu velho colega de parlamento. Fui do Partido Progressista dele por muito tempo. Ele não está apaixonado por mim não, pessoal, mas ele está me namorando. Ele quer que eu retorne ao Partido Progressista. Quem sabe? Se ele for bom de papo, quem sabe a gente volte para lá. Esse Ciro, ele virou ministro da Casa Civil do Bolsonaro. Ministro da Casa Civil é o ministro responsável pela articulação política do governo. É o ministro responsável por fazer os planos políticos acontecerem. É um dos ministros mais importantes de todos. O Bolsonaro colocou ele lá. Neste período ele já era lobista do Vorcaro. Nesse momento ele apresentava o Vorcaro pro Tarcísio, para presidente do Banco Central. Nesse momento o Ciro Nogueira articulava era o Vorcaro. Ele era ministro do Bolsonaro e aliado do Vorcaro. Por coincidência, a turma do Vorcaro doou pra campanha do Bolsonaro e do Tarcísio depois. Coincidência? Coincidências. Quanto Tá? doou? 2 milhões pra um e 3 milhões pro outro. Cacete, 5 milhões total. É. E aí, né, tava ele lá, eu namoro com ele. Flávio Bolsonaro, nenhuma nem duas vezes, falou que o Ciro Nogueira seria seu vice. Tarcísio Gomes de Freitas tinha sua pré-candidatura à presidência articulada por ele. Vamos lá, vamos ouvir. Essa é a chapa do sonho, né? E quem seria vice? Hoje, assim, o que eu ouço falar é que o Ciro Nogueira já publicamente manifestou essa vontade. Com relação à vice, que eu saiba que está ali, né, que já levantou o dedo e eu acho que tem todas as credenciais para ser o Ciro, mas isso é uma decisão que se toma muito mais na frente, né? Aí depende da composição partidária, depende do perfil que a gente está buscando. Agora, o perfil do Ciro é um bom perfil. É nordestino, é de um partido grande e forte. Tem ali a lealdade, né, que ele sempre teve ao presidente Bolsonaro durante o ministério dele, foi ministro do presidente Bolsonaro. Então, sem dúvida alguma, é um nome que está, hoje é o nome que está colocado. O Ciro, nesse período, já era investigado pelo escândalo do Banco Master. Todo mundo sabia do envolvimento dele. Era público e notório o envolvimento dele no escândalo do Banco Master. O Ciro, antes dessa entrevista, já tinha entrado com a emenda Vorcaro no Senado. O Flávio é um vagabundo. O Flávio é um cara que sabe que o Ciro é do negócio, que o Ciro tava lá por outras coisas, né? Mas o Flávio não se importa porque o Flávio também é do negócio. O Flávio tem um escritório que tem uma mulher que é a sócia. Essa mulher é a sócia oculta do Willer Tomás, que é o verdadeiro parceiro de negócios do Flávio. O Willer Tomás é o advogado que foi com o Flávio para um cassino lá nos Estados Unidos, gastar milhões, sacaram milhões em cash para brincar no cassino. O Willer Tomás é parceiro do Everson Rocha. E o Willer Tomás está envolvido no escândalo do INSS. Todo mundo envolvido nos maiores escândalos do Brasil junto com o Flávio. Mas o Flávio não tem nada a ver. Os fãs do Flávio dizem o seguinte, ele não tem nada a ver com a rachadinha. Tudo isso acontecia no gabinete, a conta da escola do filho dele eram pagas com isso, mas ele não sabia, ele nem ligava. A Copenhagen dele vendia fortunas para policiais, para as empresas de segurança dos policiais, né? Tinha faturamentos absolutamente caóticos, né? Nos meses em que você vende muito chocolate, como por exemplo na Páscoa, vendia menos do que em outros meses aleatórios. Era a única Copenhagen no Brasil que fazia isso. Mas não, imagina, é normal, ele tinha uma gestão diferente. Esse é o nível do senhor Flávio Bolsonaro, tá? Tem mais coisas também que você esquece de falar, você tem que falar, cara. Tipo assim, onde o Flávio conseguiu financiamento para aquela mansão dele em Brasília? Com o Paulo Henrique Costa, que tá pra delatar lá no STF. Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB. Do BRB, que é o cara que queria fazer no fundo a compra do Master pelo BRB. Entendi. O bandido do Paulo Henrique Costa, vamos dar o nome, que tá tentando delatar ali, tá na fila, ele, Vorcaro e Fabiano Zettel pra delatar. É o cara que aprovou o financiamento da casa do senhor Flávio Bolsonaro. Da mansão. Aquela mansão que no fundo é avaliada em mais de 10 milhões de reais.
Como é que o Flávio paga aquilo? Qual é o dinheiro que ele paga aquilo? Tá Como é que pago. ele consegue Pois bem, tá pago. Tá pago já. Mas não, se você falar alguma coisa, você é comunista. Por quê? Por quê? Hã? Por que a gente vai ficar se iludindo isso? Por que boa parte dos brasileiros estão iludidos com essa farsa chamada Flávio Bolsonaro? Por quê? Eu não consigo entender. Por quê? Ninguém consegue defender. Ninguém tem argumentos pra defender isso que a gente falou agora. Mas as pessoas dão... Não, é Flávio Bolsonaro. Mas por quê? Você aceita isso? Vocês viraram, né, eleitores iguaizinhos os piores eleitores do PT. Iguaizinhos, cara. Não tenho o que dizer. Que negócio horrível, cara. O cara é o Dembélé dos negócios. É bom a gente se acostumar com esse nome, né? Tá pintando que é o craque da Copa. Tô errado, Riso? Não, certíssimo. Deixa eu entender. Não, vai ser o Olise. Tem o Dembélé, tem o Mbappé e o Olise. Isso, os titulares, no caso. O terceiro time da França ganha a Copa do Mundo. Assim, a gente não tem ideia do que será a França na Copa do Mundo. Tá pintando, assim, uma seleção daquelas memoráveis, tá? Que vão ganhar todos os jogos, tá? Tá pintando, assim, a grande Copa da seleção francesa. Preparem-se pro maior massacre, tá? Assim, dos últimos anos nas Copas do Mundo. Não há nada perto do time da França hoje. Vamos lá. Corteiros tem que fazer esse recorte. Pois é, recortem tudo que vocês puderem recortar. Caso bizarro, galera. Esse caso ele é essencialmente grotesco. Bizarro. Temos mais temas? Temos mais temas. Chegou um tema agora que eu faço questão de botar na tela porque uma pessoa Ah, é? que mandou pra gente. Vamos lá. Em entrevista ao Cidade Alerta, Laís, a mulher de 27 anos que esfaqueou o cabeleireiro em um salão na Zona Oeste de São Paulo, disse que a intenção era cobrar explicações do profissional sobre os seus procedimentos realizados em seu cabelo, já que não teria ficado satisfeita. Então vamos lá. A mulher esfaqueou o cabeleireiro por não gostar do corte, não foi presa e está dando entrevista. Ah, lógico, né? Não era um feminicídio, né? Porque é o seguinte, me irrita muito, muito, muito que essas leis, né, que levam tudo que envolve violência para o campo da discussão sobre sexo, elas acabem criando esse tipo de distorção. Ela tenta assassinar com uma faca o cabeleireiro. É uma tentativa de homicídio. Ela tinha que estar presa por muitos anos. Mas ela tá solta, justificando. Delicados nas... Ela tá solta e justificando. E vai ter gente que acha isso normal. Saiu hoje, Riso, você consegue puxar no grupo de gestão Consigo. a notícia que saiu hoje? Veja, amigos, o Brasil é um país que você tem violência doméstica contra as mulheres? Sim. Tem. Precisa ser resolvido? Sim. Tem mulheres que são assaltadas? Sim. Só que os recortes sobre o tema fazem crer que só mulher sofre violência no Brasil. E não, todo mundo sofre violência. Que é aqui, ó. Brasil tem primeiro trimestre mais letal da história para mulheres em 26. Janeiro foi o mês com o maior número de casos, com 142 vítimas. Olha, houve 142 vítimas, tá? Entre os estados, São Paulo lidera com 86 casos. Então, no primeiro trimestre, houve 142 vítimas, certo, Rafael Almeida? Certo. Beleza. Triste, né? Vamos lá, desce. Bizarro, tem que punir, tem que ir pra cima, tem que matar os caras. O Brasil registrou 399 vítimas de feminicídio entre janeiro e março de 26, segundo dados do Babá. O número representa uma média de 4 mulheres mortas por dia no período. A quantia representa o primeiro trimestre mais letal da história do país. Janeiro foi o mês com o maior número de casos este ano, com 142 vítimas. Em fevereiro são 123, em março 134. Em compensação, mesmo período de 25, quando foram registrados 371 feminicídios, houve um aumento de cerca de 7,5%. Desce. Aí a matéria vai no fundo, desce. No mesmo período de 2026, o país também registrou 7.289 mortes de homicídios dolosos, com média de 81 mortes por dia. Como é que é?
Isso aqui é um número que deveria assustar as pessoas. 7.289 pessoas morreram assassinadas. 7.289 pessoas morreram assassinadas. Esse é um número alto que boa parte das estatísticas da imprensa não mostram. Aí eles vão fazer um recorte para falar que, olha, violência contra a mulher. Olha, existe violência contra a mulher, nós temos que punir. Mas existe um problema que, assim, ultrapassa isso em escala. A escala é muito grande. A escala é colossal. 7.289 mortes. O problema é que, assim, está se criando na imprensa um lance assim, existe uma violência contra as mulheres criada pelo quem isso? Incels? Pelos incels e red pills. Red pills. E aí o tema é o feminicídio. Não, o tema é a violência. A maior parte dos crimes que atinge a mulher são, por exemplo, assaltos, roubo de celular. Boa parte dos crimes são esses. Assalto, roubo de celular. Agora, estamos numa sociedade em que as pessoas sofrem essa violência. E eles querem fazer crer que, na verdade, o grande problema é uma violência motivada por, vamos dizer, motivações de sexo. Um homem que não gosta de uma mulher, ou um marido que bate na mulher, que tem que ser muito punido. Mas, cara, em escala não é nem perto do tamanho do problema maior. Aí não se discute o problema maior e fica se discutindo lei da misoginia. Vocês entenderam? Aí discute lei da misoginia. Não quer redução da moralidade penal, é penas bem mais altas para crimes violentos de toda sorte. Sacou? É isso aqui que tem que acontecer. É construção de presídio. E aí o que acontece? Aí vai, né, o bosta, desculpa falar, o bosta do presidente da Câmara, e aí ele nomeia Tabata Amaral pra lacrar em período eleitoral, pra ser a relatora do PL da misoginia na Câmara. Vocês entenderam? É tudo lacrada. É tudo lá. A vida de uma mulher vai continuar absolutamente insegura com essas leis e com essa política que tá aí. A vida de todos os brasileiros vai. Mas a Tabata vai lacrar. A Tabata vai lacrar. Pô, tá tranquila. A Tabata vai dar a lacrada dela. Aí ela tá feliz, né? Lacra aí, Tabata. Com as manas. E aí com os fracos, com os pulhas, com os canalhas do bolsonarismo votando junto. Avisando, escapamos da armadilha. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Pô, que coisa patética, cara. Que coisa patética. Vamos discutir igual adulto, que os nossos problemas são problemas adultos. Problemas, claro, morte, violência de toda sorte. Falem aí do número total de brasileiros que morreram. Falem do crime organizado, não naturalizem o crime organizado. Falem que a maior parte das pessoas que cometeram o crime são reincidentes. Reincidentes. Que são pegos e voltam. E na maior parte dos casos nem são pegos. Vão cometendo crime e nunca é pego. Mas não. Agora a Tabata vai nos salvar da ameaça Red Pill. Quem é Red Pill? Não, porque... eu até dei uma entrevista, não, porque existe um machismo estrutural. Que papo furado. O cara que tá te assaltando, ele não tá sendo machista estrutural. Ele está usando a impunidade como uma base pra ação dele. Ele tá usando as leis penais frouxas como base pra ação dele. E aí ele tá aproveitando o fato dele ter uma arma fria, indo numa mulher ou num homem e tomando o que é dele. E se a pessoa não gostar, toma um tiro. É esse o problema brasileiro envolvendo violência. Não o Red Pill. O Red Pill permite que as pessoas fiquem lacrando nas redes sociais e não falando de coisas concretas. Essas pessoas querem lacrar e não falar de coisas concretas. Mas a Tabata falou de coisa concreta essa semana. Vamos lá. Tabata é uma das pessoas mais escrotas da política brasileira. A Tabata é uma figura escrota. Eu acho que a Tabata tem algum grau de psicopatia. Ela tem crazy eyes, né? Olha, gosto de cachorrinhos, né? E aí ela é tão crazy eyes, ela é tão psicótica, vamos botar aí, que ela casou com um oligarca, num acordo político. Que não é um casamento, é um acordo político. Aí ela, toda a minha solidariedade ao povo de Pernambuco, especialmente as famílias que perderam pessoas amadas e as que tiveram suas casas atingidas pelas chuvas. Estou em oração pelas vítimas e pela recuperação dos feridos e acompanhando o trabalho de resgate e acolhimento. Sua malandra, Tabata Amaral, explica aí que o teu marido gastou mais em propaganda
com as obras para evitar enchente. O vagabundo do João Campos gastou mais com propaganda do que com obra para enchente. O vagabundo do João Campos gastou mais com propaganda do que com obra para enchente. O vagabundo do João Campos gastou mais com propaganda do que obra para enchente. O vagabundo do João Campos gastou mais com propaganda do que com obra para enchente. O vagabundo do João Campos gastou mais com propaganda do que com obra para enchente. Lembre-se sempre disso. Que aí vem essa malandra da Tabata, que é uma malandra. É uma malandra. Tô falando malandra pra não usar outro tipo de palavra. Malandra. Olha, ameaça Red Pill, tá? Olha, graças a Deus, tô em oração. Tá nada, malandra. Tá nada. A ameaça Red Pill é igual a propaganda do João Campos. É uma propaganda para as pessoas brilharem enquanto o problema concreto acontece, enquanto tem crime organizado existindo e enquanto tem enchente. Isso não se resolve, mas em compensação ele faz lá a dança dele lá, igual um débil mental, porque ele é burro, o João Campos é burro, o João Campos vem de uma família aristocrática, mas ali o QI não era base, o que é base eram as relações, família aristocrática burra, ele é burro, quem já conheceu falou, João Campos é burro, aí tá lá, né, tchu-tchá com a agência lá, casa lá com a imbecil do cachorro caramelizado, aí ficam ali iludindo a galera, tratando o povo de Pernambuco como bicho. Você aí em Pernambuco é tratado como bicho pela Tabata. Gasta-se com propaganda, não se gasta com enchente, mas vota-se no João Campos. Minha solidariedade lá com o Crazy Eyes de maluca, tá? Papo de pilantra, cara. Papo de gente que não vale o que come. Que isso? Renan, eu acho que não entendi direito. O que o João Campos fez? O João Campos gastou mais com propaganda do que com obra para enchente. O vagabundo do João Campos gastou mais com propaganda do que com obra da enchente. O vagabundo do João Campos gastou mais com propaganda do que com obra da enchente. O vagabundo do João Campos gastou mais com propaganda do que com obra para enchente. O vagabundo do João Campos gastou mais com propaganda do que com obra da enchente. O canalha vagabundo do João Campos, que vai me processar, com certeza eu chamaria de canalha vagabundo do João Campos, gastou mais com propaganda do que com obra para enchente. O vagabundo do João Campos, tá? O vagabundo de baixo QI, da família de mamador escravocrata, filha da puta, filho do pai corrupto do João Campos, gastou mais com propaganda do que com obra da enchente. O canalha, canavieiro, de família exploradora, vagabunda, escravocrata, mamadora de dinheiro público, cujo pai participava de escândalo de corrupção e que casou com uma mina psicopata, psycho da Tabata, chamado João Campos, é um vagabundo que gastou mais com propaganda do que com obra pra enchente. Fui claro. Vagabundo, filho da puta, seu vagabundo. Povo aí de Pernambuco, desperta aí, né? Não adianta ficar, Nova Roma, não sei o que. Nova Roma, meu velho. Vocês não conseguem largar esse vagabundo aí. Que isso? Que isso? Que isso? É impressionante. Aí estão tomando enchente na cabeça e o cara lá, tchu-tchá, churu-tchá. Ah, que legal, ele fez um tchu-tchu-tchu, igual a mim. Ele é literalmente do povão, ele não é. O povão aí de Pernambuco, ele não é igual a você. Entendeu? Você provavelmente é um homem pardo, uma mulher parda, pobre, vive num lugar favelizado, entendeu? Vive mal, sacou? Ele é bem ricão, ele faz propaganda pra mostrar seus olhos verdes, tá? E lembrar a todos que ele faz parte de uma família escravocrata que administra vocês e vocês aceitam. É um comportamento, né, histórico, vocês foram levados a crer que vocês têm que obedecer esse cara. Não obedeçam, isso é um bosta. Que é? Isso é um bosta. Isso é um bosta, então você... Século XIX acabou a escravidão. Você não é escravo dele, não. Ele pode ter a fazenda que ele tem. Ele tem que se fuder. É... Pessoal, like na live, eba! É o seguinte, aproveitando que essa live está agora no seu auge, né? Gostaria de lembrar para todos, por caso você não saiba, hoje de noite, 8h30 da noite, Renan Santos, Arena Oeste, na Revista Oeste, Renan Santos,
8h30 da noite, Arena Oeste, Revista Oeste. Link estará em todas as redes sociais do Renan. Vou postar no Instagram, aqui no YouTube, vou sair tudo. Acompanhem, compartilhem, divulguem. Renan Santos, hoje, 8h30 da noite, ao vivo, Arena Oeste, Revista Oeste. Pois é. Pois é. Pois é. Pois é. Que raiva, cara. Que raiva. E aí, quer que eu reaja mais alguma coisa? Quer que eu fale de mais alguma coisa? Tem o assunto do dia também tá sendo isso daqui, ó. Não sei se você quer falar disso aqui. Vamos lá, vamos lá. Musiquinha feliz. Eles vão conversar. O Trump mandou um I love you pro Lula, não sei se você soube. Vi. I love you. You know, Mr. Lula is such a nice guy. Então vamos lá. Em ligação antes da reunião, Trump disse I love you pra Lula, que é recebido com tapete vermelho nos Estados Unidos. Cara, é o seguinte, o Trump, meus amigos, ele tá passando por uma crise bem grande. Meus interlocutores no governo americano dizem o seguinte, é o pior momento do Trump em muito tempo, tá? Não colou o lance da guerra no Irã. Isso tem muitas explicações. Boa parte do eleitor americano não quer enfiar os Estados Unidos em novas guerras. E existe uma percepção nesse eleitorado de que é o seguinte, Israel sempre vai lá, truca pra cima do governo Trump e faz ele entrar em novas guerras. Aí meteu os Estados Unidos numa nova guerra lá com o Irã. Uma guerra que, assim, né, houve um engajamento, houve a questão no Estreito de Hormuz ali. E aí ele fica, ele sai, né? Eles estão sentindo que eles estão ficando num pântano ali. Paralelamente, a política de tarifas, a política externa do Trump levou uma pressão inflacionária sobre os próprios eleitores dele. E aí tá vindo as eleições de midterm e o Trump não está num bom momento. O Lula não tá também num grande momento. Não sei o que o Trump pode ganhar muito do Lula. Né? O Trump tá falando aí em segurança, tá falando em PIX. Né? Não sei se o Trump quer uma aventura militar na América do Sul e o Brasil dar seu beneplácito para atuar ali. Não sei qual é a do Trump nesse departamento. Eu sei que o Trump ele sempre tem interesses muito claros, muito diretos e muito agressivos. Do Lula a gente sabe o que o Lula quer. O Lula adoraria ter uma briga simulada com o Trump para poder crescer nas pesquisas, igual no passado, quando o Eduardo Bolsonaro arrumou para ele aquele presente dos deuses que foram aquelas tarifas. O Lula só cresceu com aquilo. E aí o Trump pode dar pro Lula mais uma briga. Ô, Trump, me dá uma briga aí pra eu brigar com você. Enquanto a gente fica brigando, aí a gente cresce aí. É que o Brasil é meio insignificante pros Estados Unidos e não vai entregar tanta coisa que o Trump queira. Agora, se o Trump entregar qualquer briga com os Estados Unidos, pro Lula é caixa, é ouro. Tá? O Lula quer. Tá? Aí assim, a oposição tá tentando lançar a tese de que o Trump tá sofrendo de uma demência. Já vi falar disso aí. Mas não, sobre terras raras, estão falando muito do que o Flávio Bolsonaro tá falando das terras raras. O Lula foi oferecer. Primeira coisa, Flávio, você antes do Lula tava oferecendo, assim, tudo ali pra ele, né? Entreguismo é com vocês botaram bandeira dos Estados Unidos na Paulista. Agora, não imagine que o Lula não toparia fazer, em nome da própria eleição, ele que é um psicopata que só pensa nele, uma entrega de recursos naturais brasileiros. Pro PT, o que importa é ficar no poder. Essa é a lógica deles. Não existe nação, não existe compromisso com o Estado ou com a nação brasileira. Pro PT existe compromisso com permanência no poder. Só. Então, se o PT quiser fazer, o PT faria esse acordo. Tá? Agora, não sei se é isso que o Lula vai querer desenhar. Não sei. Tá? Tem que ver o que os dois vão fazer. Agora, a Tax disse dois velhos. Não é humilhante que o destino das duas nações mais importantes das Américas esteja na mão de duas pessoas que são octogenárias? É isso, não? O Trump tem mais de 80, o Lula também tem mais de 80, certo? Sim. São dois octogenários. Ele não tem 60 anos, eles não têm 50 anos, eles não têm 40 anos. Eles são octogenários, cara. Eles têm mais de 80. Cara, é uma galera que tá desatualizada. O governo Trump, tá, já está sendo entendido pela geração mais jovem que o elegeu como um governo que não se realizou. Tudo aquelas coisas que eles imaginavam que fosse acontecer,
as posturas, não aconteceu. Estou aguardando o nosso querido Orlando Lima pra fazer sua clássica defesa deles. Porque, né? Complicado mesmo. E aí são dois sujeitos, né, com mentalidade antiga, e o Lula tá vamos dizer, tentando experimentar a coisa mais velha que a esquerda brasileira faz desde os anos 60, que é o anti-americanismo. O anti-americanismo é a política mais... Se tem uma coisa que a esquerda brasileira faz desde sempre, grande parte da esquerda latino-americana, é ser anti-americano. E o Lula tá tentando um temperinho de anti-americanismo para poder usar nas eleições. Né? Então é complicado, meus amigos. Tá? Renan, 4h20. 4h20? Por que você falou esse número? Não, porque são 4h20. Eu queria saber se você quer avançar com a pauta ou se você quer ler pros pimbas direto. Quer falar de revista Valete de novo? Quer falar alguma coisa? Já passou a promoção, né? Então agora, se você quiser ganhar 2 valetes, entra aí no aplicativo. Ah, tem um tema pra você falar também. A ação do Kim no STF caiu na mão do André Mendonça. A ação do Kim? É. É verdade, ele soube ontem, né? Sim. Maravilhoso. Você não falou ainda. Não. Então comenta. Pois é, meus amigos. Sabe, assim, ó, vocês sabem que houve uma marmelada ontem. Não, uma marmelada semana passada, quinta-feira, né? Pra passar a dosimetria, eles acabaram com a CPI do Banco Master. Interessa ao Columba, interessa a todos os envolvidos. Certo? Qual foi a resposta? Qual foi a resposta política do bolsonarismo, salvo um deputado que é o Jordi? Nada. Nós entramos no STF, o Jordi também entrou, e as ações que o ministro está prevento é o André Mendonça, estão com o André Mendonça. E o André Mendonça pode dar uma canetada obrigando a instalação da CPI do Banco Master. CPI do Banco Master ela é fundamental. Ela é um instrumento de investigação num caso que é eminentemente político, que envolve autoridades políticas do Brasil inteiro. A CPMI é quase tão importante quanto a delação do Vorcaro. Elas estão aqui, ó. Quase tão importante, tá? Com ela, você vai ter instrumentos para você começar a pegar as leis. E tem que pegar todo mundo. O PT da Bahia precisa ser pego. O governo de São Paulo, do Tarcísio, vai ter que explicar a venda da EMAI pro Tanuri. O governo do Ratinho no Paraná vai ter que explicar também. A Amapá, Rio de Janeiro, vai explicar os fundos de pensão. Assim, centenas de prefeituras ao redor do Brasil vão ter que explicar o esquema de venda dos seus créditos, seus recebíveis via Credit Sexta pro Banco Master. Tem ministros do STF, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, especialmente esses dois. Cara, a lista é extensa. Então precisa da CPMI e precisa também da delação do Vorcaro. Agora, né, tá demorando. Diz que tá atravancada a CPI. Temos notícias da CPI? Por conta da suspensão, tá? Hã? Não, desculpa, notícia da delação. A ação do Vorcaro foi travada, né? PF quer volta de Vorcaro à penitenciária. Investigadores avaliam delação como muito ruim. A operação da PF nessa quinta demonstra que PF tem informações valiosas e delação precisa ser ajustada para ser aprovada. Quem tá negando por enquanto a delação é a PF, o que é uma boa notícia. Investigadores da PF avaliam que a proposta de delação enviada pelo banqueiro Daniel Vorcaro é muito ruim e que, para ser aprovada, terá de sofrer ajustes por parte do dono do Banco Master. Esse recado será transmitido aos advogados de defesa de Vorcaro. Nas últimas semanas, a PF pediu ao ministro André Mendonça, relator do caso no STF, que o banqueiro volte à penitenciária às margens do Complexo da Papuda. Vorcaro estava detido na unidade prisional antes de ser transferido para a superintendência da... Depois da nova fase da Operação Compliance Zero, que mostrou que a PF tem muita informação sobre o esquema criminoso montado pelo banqueiro, investigadores disseram que a proposta de Vorcaro é ruim. O blog apurou que a proposta estará de sofrer ajustes para ser aceita pela PF e pela PGR. Afinal, a PF tem demonstrado estar à frente de Vorcaro no que ele pretende revelar. Entendeu? O Vorcaro, PF quando trabalha bem, né? Vorcaro ficou enrolando, aí... Tá aqui, peguei o Ciro Nogueira, e aí? Peguei teu maior operador político. E aí? Qual o próximo? Guido Mantega? Quem é o próximo? Jacques Wagner? Dá o recado. Vamos acelerar o Vorcaro. Porque o Vorcaro tá no enrolo, acho que é óbvio, né? A força do Vorcaro para sobreviver consiste em não delatar. Vocês entendem isso? Se o Vorcaro não delata, aí ele ajuda e aí ele imagina que ele é salvo. Se ele delata, ele detona a guerra. A PF não quer uma delação fraca.
Talvez o melhor mundo do Vorkar era não delatar, quer dizer, delatar algo muito pequeno, que aí ele entrega a delação, tem os benefícios jurídicos disso e não se queima com os brother. Esse é o mundo ideal para esses caras. Então que bom que não aceitou. Tá?